Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um podcast num ambiente diferente. Quero gravar andando na rua, voltando pro apartamento, já que eu acho que as nossas conversas aqui no podcast do Mundo Horror, elas têm exatamente essa ideia de um bate-papo independentemente da hora do dia. E como eu sei que algumas pessoas ouvem enquanto estão indo trabalhar, ou quando estão na academia, alguma coisa assim, decidi trazer essa proximidade aqui pra vocês. Então vamos para o episódio de hoje do podcast do Mundo do Horror. Hoje eu vou falar de um filme que eu achei por acaso numa lista de indicação na internet. E é um filme que ele não tem em lugar nenhum. Ele tem no YouTube. Ou seja, não é de streaming, não é nada pago. É um filme literalmente gratuito que você consegue assistir. O filme chama More Than Only. Ele basicamente foi tipo um crowdsourcing. Foram pessoas que fizeram doações para fazer com que o filme conseguisse ser produzido. E basicamente ele vai contar a história de Justin e Michael, que são dois rapazes de famílias de contextos completamente diferentes. E isso vai ser abordado como uma interferência de o que isso gera na vida da pessoa quando ela tem essa base familiar totalmente diferente. Vou começar pela parte boa. O Michael, ele vem de uma família onde sempre apoiou as escolhas dele. Então ele decidiu ser enfermeiro, ele tem pais super bacanas, pessoas super de mente aberta, super pra fintechs e tal. Pessoas literalmente assim, de muito afeto. Pessoas que de fato, de alguma forma, visualizam a vida como um ambiente saudável pro filho, de dar apoio, tá sempre ali junto, fazendo atividades, jogos, eu não sei o quê. Eles têm uma espécie de hábito de fazer encontros semanais, mesmo o filho não morando mais com eles, mas pra fazer jogos tipo de adivinhação, jogos de tabuleiro, coisas assim bem família norte-americana, sabe? Aquele padrão que a gente vê nos filmes, as famílias fazendo aqueles joguinhos bestas, mas que se divertem muito e é como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Pois bem. Então esse é um ambiente super gostoso do Michael. Do outro lado a gente tem o Justin, com um pai super severo, que literalmente meio que obriga ele a se dedicar a esportes e obriga ele a ser a pessoa mais bem sucedida da faculdade, da escola e de tudo que ele vai fazer. Tanto que o toque do celular que o Justin colocou para representar o pai dele é aquela música do Poderoso Chefão. Porque quando o pai dele liga, ele se transforma numa pessoa que ele não é. Porque basicamente nada do que o Justin quer pra vida dele, o pai dele apoia. É como se ele tivesse de viver o que o pai quer e não o que ele deseja. E como que isso vai interferir nas vidas deles no decorrer do filme? A gente percebe que quando uma pessoa tem uma família acolhedora e que tá sempre ali junto e tudo mais, de uma forma ou de outra, a pessoa ela tem os sentimentos muito mais desenvolvidos. Ela consegue se expressar, ela consegue criar laços, ela consegue um monte de coisa, porque ela tem esse desenvolvimento dentro de casa. Então falar de alguma coisa que dói, de alguma coisa que incomoda, é tranquilo, porque ela tá acostumada no ambiente onde falar sobre isso não é um problema. Então pra ela tá tudo bem. Do outro lado, quando você tem um ambiente que tudo que é relacionado ao sentimento, que é relacionado ao desenvolvimento pessoal, é sempre visto como algo ruim, que a pessoa tem que ser firme, rígida, brava, séria, e sempre aquela coisa de porque você não pode ser frágil, você não pode ser menos, você não pode se deixar abalar por isso, por aquilo, aquilo outro. A pessoa literalmente ela vai criando uma armadura. E quando essas duas pessoas se encontram para conviver, isso dá um choque muito grande. Porque o Michael, quando ele conhece o Justin por conta de alguns acidentes que ele passou na faculdade,
Tipo, cair de uma janela, cair da árvore, coisas bem retardadas que o Justin acaba fazendo pra meio que ir parar no hospital e, tipo assim, olha, eu não quero ir pra aula. Nessas indas e vindas de hospital, ele conhece o Michael. E nisso, o Michael meio que começa a tentar criar uma intimidade, uma proximidade com ele, pra tentar, tipo assim, olha, não é assim que funciona, tal, não sei o quê. Tipo, tentando mostrar pra ele que a vida não é tão amarga. E aí ele começa a mostrar pro Justin que ele toca num bar, piano, que ele sai com os amigos pra ir no bar pra fazer apostas, brincar tipo de karaokê e coisas desse nível americano que a gente já conhece. O que acontece é que conforme o Justin vai adentrando esse mundo com o Michael, ele vai começando a perceber que a vida que ele tinha com o pai dele não fazia sentido nenhum. Ou seja, ele não tinha uma vida saudável, ele não tinha uma família, ele tinha simplesmente um sargento dentro de casa que obrigava ele a ser uma coisa que ele não era. E aí ele passa por muitos surtos. Ele passa por muitos problemas psicológicos porque ele meio que tá revivendo a vida dele de novo. Porque, tipo, conforme ele vai convivendo com o Michael, com os amigos dele, ele vai vendo que, tipo assim, nossa, mas eu posso chorar, eu posso cantar, eu posso me divertir, beber e, sei lá, fazer farra. E, tipo, não é um problema, eu sou um jovem, eu posso ter esses momentos de imaturidade. Eu posso fazer o que eu quiser no sentido de, tipo, me divertir e conseguir ter momentos bons na minha vida. Basicamente, ele começa a perceber o quanto o pai dele o humilhava. E o quanto o pai dele era uma pessoa ruim pra ele, fazia muito mal pra ele. E nesse processo de conhecer esse outro lado, ele se afasta da família dele. Ele para de conversar com os pais, ele para de conversar com a mãe, aí ele decide virar escritor, aí ele começa a escrever os livros dele, começa a fazer sucesso, começa a criar uma carreira que até então pra ele parecia muito longe. E aí eu vou fazer um parênteses aqui porque eu acho que eu já me perdi. Por quê? O filme ele termina e tem uma série depois que a gente consegue acompanhar um desdobramento dessa vida do Justin, onde ele depois vai reconectar com a mãe, onde ele vai tipo tentar perdoar a mãe dele pelas coisas que ela fez, porque ela era meio conivente ao que o pai dele fazia. E o quanto ela também era abusada nesse sentido psicológico pelo pai. Vai mostrar também a questão de como que ele decide se perdoar, mas não perdoar o pai dele. E aí ele simplesmente não volta a criar afetos com o pai, mesmo o pai estando numa clínica lá, tipo, internado, porque o pai dele já tá mais doente, teve alguns problemas de saúde. Ou seja, ele simplesmente decide escolher a si mesmo, que era algo que nunca era feito, para agora ele se escolher e conseguir então ter a vida que ele merece. E isso a gente acompanha essa jornada com essa ajuda do Justin, dos amigos dele, da família do Justin, das pessoas ao redor, num todo, né, colegas e tal. A gente começa a perceber o quanto tudo isso é muito impactante, o quanto tudo isso é muito bonito da gente ir analisando, a gente percebendo o quanto que muitas vezes a gente sofre por questões da nossa vida por conta de falta de apoio, por conta de falta de compreensão, por conta de literalmente a gente vive em um ambiente onde ser frágil é algo ruim, onde a gente expressar os sentimentos é algo errado,
onde a gente falar sobre o que a gente sente ou falar sobre o que tá machucando seja algo desconfortável, no sentido de tipo assim, você não pode ser assim, você não pode falar isso, você não pode falar pelo outro, você tem que sempre ser o melhor em tudo, porque se você não for o melhor em tudo, eu vou desconsiderar você como filho. É um peso muito grande. E a gente consegue perceber o quanto isso afeta no desenvolvimento da pessoa, tanto psicológico, quanto profissional, quanto de amizades, né? O lado afetivo. Porque a pessoa, basicamente, ela vai se fechando cada vez mais. Ela vai cada vez mais entrando num casulo e ela não consegue ter uma vida decente. Por quê? Porque ela não aprendeu a ter essa vida decente dentro de casa. Ela aprendeu a simplesmente fingir o que ela não é. E é muito, muito bacana tudo isso durante a série. A gente vai conseguindo... A série e o filme. A gente vai conseguindo acompanhar esse processo deles. A gente consegue acompanhar o quanto a amizade vai aprofundando. O quanto eles vão criando um vínculo. Eles vão criando um amor entre eles. Porque aquilo simplesmente começa de algo muito banal, que é uma amizade num hospital, que ele vira tipo meio que enfermeiro do Justin, por conta de dezenas de vezes o Justin ir parar no hospital, mas que aquilo deixa de ser só um contato profissional e passa a ser algo muito mais íntimo. E automaticamente os próprios pais do Michael, ao conhecerem o Justin, meio que acolhem ele. E eu não vou dar spoiler do que vai acontecendo no sentido dos dois, mas se vocês forem assistir, forem ver a série, vocês vão ver o quanto que ele substitui os pais que ele tinha pelos pais do Michael. Ele simplesmente começa a chamar o próprio pai do Michael de pai, porque ele começa a fazer o papel de pai na vida dele que o pai dele nunca fez. E então você consegue perceber a troca de valores e a troca de imagem, né, de ideal, quando você decide que aquela pessoa que te criou, ela não é o seu pai, ou sua mãe, ou a sua família de verdade, e sim quem você escolheu no meio do caminho, porque são essas pessoas que te acolhem, são essas pessoas que te dão amparo, são essas pessoas que te dão afeto, e são essas pessoas que te amam de verdade, e não aquilo que você tinha como referência de família. E eu gostei muito. Eu acho muito importante o desenvolvimento, o jeito que a série aborda, o filme, a ideia de ser uma coisa gratuita, porque são por doações que eles foram gravando e foram gravando por partes. Não serem atores mega famosos, são pessoas mais ou menos comuns. É um roteiro muito simples de se acompanhar e muito fácil de você entender, porque ele é muito um tipo de um diário da vida real, sabe? E eu acho que vale muito a pena vocês irem lá assistir. Ele vai lembrar um pouco a narrativa do último filme que eu falei aqui, do Riley, onde a influência do pai do rapaz, do Riley, faz com que ele também tenha esse processo de desconstrução de quem ele era e passa uma nova identidade. Então, são filmes que vão complementando essa narrativa de o quanto a família é importante, o quanto você ter pessoas que te apoiam, te incentivam, te motivam e estão contigo fazem toda a diferença. E a ideia de você... Eu lembro muito da música do Harry, Matilda. Não se sinta mal por você estar saindo do ambiente onde só te machucou, né? Tipo, ele fala... Matilda, você não precisa chorar por você fazer uma festa e não convidar aquelas pessoas que só te deixaram pra baixo. Até porque agora é sua casa, você não precisa mais conviver com elas. É muito bacana essas linhas de raciocínio que vão se cruzando sobre o quanto o ambiente tóxico de pessoas ao nosso redor, e familiar e tudo mais, faz com que a gente muitas vezes ache que seja errado a gente querer se afastar. Porque se dói, se machuca, a gente mesmo assim às vezes quer manter por perto por medo, por achar que vai ser julgado e tudo mais. E eu acho que a música Matilda do Harry, ela traz muito essa, tipo, não, você não precisa, você não vale a pena você fazer isso,
Você não precisa simplesmente mendigar afeto. Você pode simplesmente falar, não quero, não vou, não preciso disso, porque eu já passei por tudo isso e agora chegou meu momento de brilhar. E o More Than Only, ele vai justamente manter também isso, de que o Justin simplesmente olha pro pai e fala, não, eu não te perdoo. Eu me perdoo por tudo que eu permiti você fazer em mim e por tudo que eu permiti sofrer debaixo da sua casa, vamos assim dizer. E pelo tanto que eu simplesmente deixei de ser quem eu era para viver uma coisa que você queria que eu fosse. Mas é isso, habitantes. Eu acho que o podcast de hoje é isso. Gostei de gravar com vocês aqui na rua. Espero que vocês tenham gostado também. E até o próximo episódio. Um beijo e tchau!